Oi, gurias, eu sou a Mari Simeonato e essa é uma ministração sobre o livro Cartas Vivas, feita na cidade de Porto Alegre, na Igreja Vintage. Eu espero muito que Deus fale com você. Gente, que alegria estar com vocês aqui. Para mim é uma grande honra, um privilégio poder pregar nessa igreja, desses pastores que eu amo, que eu admiro, que tem um lugar especial no meu coração, que é o Jack e a Tita do Jack, né? Para quem não me conhece, então, eu sou a Mari e eu estou lançando um livro chamado Cartas Vivas. Vocês podem comprar ele depois. Por favor, comprem e abençoem meu ministério. Eu estou numa tour, eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, mas eu estou com essa tour aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, e é uma alegria poder estar também com vocês aqui nessa igreja que eu amo. Já é a segunda vez que eu venho na Vintage, da última vez eu vim para assistir o culto, no fim não assisti o culto, porque eu levei o Benjamin para a escolinha, ele só chorou, e aí não pude assistir o culto. Mas, gente, eu costumo dizer que todos nós que somos cristãos, nós temos que ser bons contadores de histórias. Jesus era um bom contador de história, né? Eu sou jornalista por formação e eu amo contar histórias e ouvir histórias. Então eu quero hoje com vocês contar algumas histórias, algumas que estão na Bíblia, outras que aconteceram na minha própria vida. E nessas histórias eu quero falar para você o quanto é importante que você seja uma carta viva. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios que nós somos como cartas vivas, não escritas pelas mãos dos homens, mas escritas com o próprio Espírito de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo assim, gente, vocês são o fruto do meu ministério. Eu não preciso mais me apresentar, vocês são o meu referencial. Vocês são uma carta viva. E esse é o título do livro que eu lancei, Cartas Vivas, e também o título do que a gente vai falar essa noite. Como e por que nós devemos nos tornar cartas vivas. Amém? Eu quero começar contando para vocês, como eu falei, eu vou contar muitas histórias aqui, mas eu quero começar contando para vocês uma história que é a história de Lázaro, que você já conhece, todo mundo conhece a história de Lázaro, né? Bom, basicamente, o cara era um dos melhores amigos de Jesus. Jesus amava ele amava Jesus, os caras eram muito parceiros, e aí ele morre, e Jesus está em outro lugar, né? E aí Jesus não vai lá para ajudar ele quando ele estava doente, o cara morreu, e 4 dias depois, o cara já estava morto, 4 dias, já estava fedendo, que fede, né, depois de tanto tempo. E aí o que aconteceu? Jesus foi e ressuscitou Lázaro. Veja bem, eu venho de uma cidade bem pequenininha do interior, chama Bom Retiro do Sul. Vocês conhecem? Quem vai em direção a Lajeado, assim, você entra à esquerda em Bom Retiro. Bom, Bom Retiro tem... Aliás, eu descobri uma coisa, na minha certidão de nascimento e na minha carteira de identidade fala que eu nasci em Porto Alegre. Eu sempre digo, eu nasci em Porto Alegre. Aí meu mundo caiu, como diz a Maísa, porque meu pai me disse que eu nasci em Bom Retiro e ele me registrou em Porto Alegre porque ele achava mais chique. E eu descobri que eu nasci em Bom Retiro. Bom Retiro é uma cidadezinha desse tamanhico, de 11 mil habitantes, que todo mundo sabe quem está grávida, quem foi traído, quem deve para todo mundo, é o filho de quem? De quem que tu é filho, eles dizem. Todo mundo se conhece. Quando alguém morre em Bom Retiro, 5 minutos, está todo mundo sabendo quem morreu. A minha avó, que já é falecida, ela adorava, ela era um caça-velório. Morreu o filho da neta da Maria Joana, minha avó ia no velório. Todo mundo sabia. Agora, imagina você... né, que mora... Alguém aqui vem de cidade pequena, do interior? A maioria vem... A Tita vem. Quem é de cidade pequena sabe. A pessoa morre, imagina só, Lázaro morreu. E você foi no velório de Lázaro. Você viu Marta, Maria lá chorando, desesperadas. Meu Deus. Né? Você consolou Marta e Maria. Vamos imaginar. E aí, como em qualquer cidade do interior, você enterrou o defunto, botou lá, né? As famílias ainda seguem chorando por muito tempo, mas você segue a sua vida, né? Aí você viu Lázaro morto, você consolou Marta e Maria. Vamos imaginar que você está lá naquele ambiente. Você viu ele sendo sepultado, você viu tudo aquilo. Passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias, e a sua vida continuou. No 4º dia, você vai, sei lá, no mercado. Você está lá no mercado comprando seu quilo de batata. Estou aqui só imaginando, tá, gurias? Não foi isso que aconteceu na Bíblia. Vocês estão comigo, né?
E aí você está lá pegando seu quilo de batata, quando você olha para o lado, Lázaro, vivo da Silva, de cabelo penteado, cheiroso e bonito. Você olha, eu estou ficando louca, estou maluca. Eu vi esse cara morto. Como assim, gente? O cara que você sepultou, que você consolou as irmãs, ele estava vivo do seu lado. Qual a primeira coisa que você faz? Você vai contar para os outros? Guria, tu nem sabe. O Lázaro ressuscitou, ela vai dizer, meu Deus, eu vi ele na farmácia. E outra vai dizer, gurias, deixa eu contar essa fofoca. Eu vi ele também. Eu vi ele caminhando na rua. E aí, aquele burburinho, né? Vamos imaginar que foi mais ou menos isso que aconteceu. As pessoas de lá tinham enterrado Lázaro, e aí Lázaro ressuscitou, todo mundo ficou apavorado. As pessoas estavam no velório. Que loucura é essa, gente? Que absurdo. E aí, passado aquele burburinho que o cara tinha ressuscitado, as pessoas começaram a se perguntar, tá, mas espera aí, como que isso aconteceu? Quem fez isso? O fato aqui já não era mais Lázaro. Ninguém mais queria saber de Lázaro. As pessoas queriam saber quem fez aquilo acontecer. E aí, as pessoas começaram a ouvir de Jesus. Veja bem, desde o início, nunca foi sobre Lázaro. Sempre foi sobre Jesus. Lázaro foi só uma carta. A mensagem principal era Jesus. Vamos ler o que a Bíblia diz? Lá em João 12. Em João 12, a Bíblia diz o seguinte, no versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro. Olha só, o cara recém-ressuscitou e já quer matar ele de novo, né? O coitado tá que nem gato, tem que ter 7 vidas esse Lázaro. Versículo 11, preste atenção no versículo 11. Pois, por causa dele, de Lázaro, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A história é sobre Jesus. A história não é sobre Lázaro. Lázaro é só uma carta viva que fala de Jesus. O legado de Lázaro é apontar Jesus. Quando as pessoas pensam em Lázaro, elas têm que pensar em Jesus. Não é sobre Lázaro ser ressuscitado, é sobre quem ressuscitou Lázaro. O foco é Jesus. É tudo sobre Jesus. E aí tem uma outra história que eu quero contar para vocês, que eu tenho certeza que vocês também já conhecem, que está lá em Atos 3. Basicamente, tinha um cara que há mais de 40 anos, ele tinha uma deficiência física, e ele ficava na porta do templo ali pedindo esmola. Então, o que as pessoas faziam? Uns amigos caridosos, piedosos, pegavam o cara todos os dias e jogavam ele na frente do templo, ele ficava o dia inteiro ali naquela comiseração pedindo esmola. No final do dia, os caras pegavam ele e levavam ele para casa. E assim as pessoas faziam isso por 40 anos. Gente, não é 40 dias, não é 4 dias. É 40 anos eles faziam isso. Até que um dia, passa por ele Pedro e João. E aí vocês lembram daquele versículo clássico, que a gente até faz meme, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda, não é? E aí o Pedro e João falaram isso para o cara levantou, tipo que nem os filmes da Disney, a Bíblia diz que ele deu um pulo, o cara que antes era aleijado, ele deu um pulo e ele começou a caminhar. O Atos é tipo um filme dos Avengers, assim. Eu acho que a Disney tinha que fazer um filme do livro de Atos, porque pensa na loucura, o cara é 40 anos aleijado e ele dá um pulo, a Bíblia diz, e ele começa a caminhar. Aí veja bem, todo mundo viu aquela cena, porque todo mundo conhecia aquele cara por 40 anos. Todo mundo que estava ali sabia da história dele. Via que ele era aleijado. Mas ele começou a caminhar. E todo mundo ficou espantado. Passado o espanto de que o cara tinha se levantado, as pessoas começaram a perguntar, peraí, tudo bem,
A gente viu isso acontecer. Aí a pergunta era outra. Mas quem fez isso? Como isso aconteceu? E aí a gente vai ler o que diz lá em Atos 3. Veja bem. Em Atos 3, eu vou dar uns pulos aqui para a gente poder... não precisa ler tudo, tá? Mas abra sua Bíblia em Atos 3, do versículo 11. Veja bem. Diz assim, no versículo 12. Vendo isso, o que aconteceu ali? Pedro e João levantaram o mendigo e aí eles foram para o templo. E o que aconteceu? Todo mundo ficou pasmo com o que aconteceu no mendigo, foram tudo atrás de Pedro e João para saber como que eles fizeram aquilo. E aí eles estavam na frente do templo e tinha uma multidão querendo saber como que aqueles dois caras fizeram aquilo acontecer. E aí no versículo 12 diz assim, vendo isso, ou seja, vendo a multidão, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pula um pouco comigo lá no versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, pela fé em Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Ou seja, todo mundo sabia, todo mundo conhecia a história dele. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos vocês podem ver. Então, agora estavam falando do homem. Mas veja bem, no versículo 19, Pedro faz o que tem que fazer. Pedro se torna uma carta viva. Ele diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado, Jesus. O que Pedro está dizendo aqui? Ei, não é sobre o aleijado. É sobre Jesus. A história do aleijado foi só uma carta viva, mas a mensagem da carta tem que apontar para Jesus. Não é sobre Lázaro, é sobre o legado de Lázaro, que é apontar para Jesus. Não é sobre o mendigo, o aleijado que se levantou. É sobre Cristo que o levantou. A fama do nome do aleijado e a fama do nome de Lázaro precisam apontar para Jesus. Essa é a fama. A fama do seu nome precisa apontar para Jesus. Quando as pessoas falam de você, elas precisam falar de Jesus. Não é sobre você, nem sobre a sua história, é sobre Jesus. A minha mãe, ela ama florzinha na unha. Se você tem florzinha na unha, com todo respeito, eu odeio florzinha na unha. Por várias razões. A primeira é que é mais caro para fazer a unha. E eu gosto de fazer unha em gel que dura mais tempo. A segunda é que é uma obra de arte na unha. Você não consegue, enquanto a pessoa está falando, distinguir o que está ali. E depois, porque normalmente aquela florzinha na unha, ela cai, ela sai os pedaços, aí fica com a unha está toda bonita, mas aquela parte está feia. Aí você está pagando mais caro para ficar feia logo. Não faz sentido. Um dia eu disse, mãe, pelo amor de Deus, por que tu não pinta a unha normal? E ela falou assim, eu não preciso mais me preocupar com flores que caem, porque agora eu tenho a solução para os meus problemas, os adesivos de unha. É a revolução das manicures. Tem alguma manicure aqui? 2, 3, 4. Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Metade do trabalho de vocês acabou quando você só joga aquele adesivo e passa um coat por cima, né? Muito bem. Eu não gosto de adesivo de unha. Mas as pessoas conseguem fazer verdadeiras obras de arte no adesivo de unha, né? E aí, na pandemia, eu estava no Brasil, e uma amiga minha que faz a minha unha quando eu estou aqui, ela me ligou e disse assim, Mari, chegou um adesivo de unha aqui que é a tua cara. Eu pensei, meu Deus. Ela disse, Mari, tu precisa vir aqui. Eu tenho certeza que tu vai amar esse adesivo de unha. Esse adesivo de unha tu vai querer colocar em todas as mãos e no dedão do pé. Eu tenho certeza. Não, eu olhei para esse adesivo de unha, Mari. Eu não tinha como lembrar de ti. Eu preciso te ligar e dizer, vem botar o adesivo na unha. Eu falei, ai, como que eu vou falar isso para ela, gente?
Como que eu vou dizer para ela que eu odeio adesivo de unha? Mas ela estava muito empolgada, muito empolgada. Aí eu fui lá. Cheguei lá, eu estava com medo, gurias. Pensei, meu Deus, o que será? Será que é um desenho abstrato? Será que é uma flor rosa desabrochando? Será que é a cara de alguém? Que agora até isso elas fazem, bota a cara de uma pessoa. O que será que tem? Será que é um adesivo de unha que ela com piercing de strass no miolo da flor? Pensei, o que será? Quando ela abriu aquele papelzinho, ela disse, Mari, quando eu vi esse adesivo de unha, eu lembrei de ti. O adesivo de unha, gurias, era uma cruz escrito Jesus. Ela disse, Mari, não tem como pensar em Jesus e não pensar em ti. Sabe o que eu fiz, gurias? Eu coloquei em todas as unhas no dedão do pé. Como que alguém pensa em Jesus e pensa em mim e eu não vou botar todos os adesivos de unha? Se desse para botar na testa, eu botava. O fato é que não é sobre mim, é sobre Jesus. As pessoas, elas precisam pensar em nós e elas precisam pensar em Jesus. Veja, a sua história, ela não é sua, ela precisa contar a história de Jesus. Eu digo que a grande missão da minha vida é fazer Jesus famoso. Porque à medida que as pessoas me conhecem, elas precisam conhecer Jesus. Essa é a moral da minha carta. É aí que eu me torno uma carta viva. Quem aqui tem mais de 35 anos? Tá, mais de 30 talvez dá. Quem aqui, quando era criança, tinha papel de carta? Todo mundo tinha, né? E aí as filhas de Eva, pecadoras, o que faziam? Botavam o papel de carta naquela pasta preta, né? Nos plásticos. E aí começava o pecado das mulheres. Eu tenho o papel de carta do moranguinho. Você não tem. E aí o teu coração cheio de inveja, de raiva, com 5 anos dizia, mas eu tenho dos ursinhos carinhosos. E aí começava aquela competição, né? De quem tinha mais papel de carta. Eu lembro que a minha mãe chegava, a gente morava em Santa Maria ainda. E a minha mãe chegava, ela trabalhava na CRT. Quem lembra da CRT? Antiga CRT. A minha mãe trabalhava na CRT, ela chegava de noite e ela dava aqueles papéis de carta. E eu dizia, meu Deus, eu tenho mais um para me prosear para minhas amigas. Porque papel de carta só servia para isso, para a gente se aparecer umas pelas outras, né? Não tinha outra utilidade. Eu duvido que você tenha escrito alguma carta naquele papel de carta. A maioria de nós não, a gente só guardava aqueles papéis de carta. E o que acontece hoje com aqueles papéis de carta? Eles não existem mais. Sabe por quê? Porque eles estavam produzindo a fama deles mesmos. Se você tivesse usado aquele papel de carta dos ursinhos carinhosos, ou do moranguinho, ou de qualquer outra coisa que você tinha lá, tinha uns que tinha até cheiro, né? Eu lembro. Se você tivesse usado algum daqueles papéis de carta para, de fato, escrever uma carta para alguém, eu tenho certeza que até hoje essa pessoa teria essa carta guardada. A gente fala muito que o papel de carta, a utilidade dele é ser o quê? Carta. E o que a gente fez com ele? Não usou para carta. As nossas vidas, uma vez que a gente segue Jesus, uma vez que a gente é cristão, a gente tem que ser uma carta enviada. A gente não pode ser um papel de carta. Senão a gente está fugindo completamente do propósito ao qual Deus nos criou para ser. Nós somos como cartas vivas. A nossa vida e tudo que a gente faz precisa apontar para Jesus. Quando as pessoas falam de você, o que elas falam? Que você é chata, negativa, ranzinza, mal-humorada, fofoqueira. Que você só fala de drama e de tristeza e de derrota e de sofrência e de fofoca e da vida dos outros. Ou as pessoas dizem, nossa, eu amo essa mulher. Ela é leve, ela é cheia de vida, ela sempre tem uma palavra de ânimo, ela sabe me consolar. Eu olho para ela e ela tem cheiro de Jesus, ela se parece com Jesus. O que as pessoas falam a seu respeito? Você pode ser uma carta viva ou você pode ser um boleto. Cuidado. Tem umas mulheres que elas chegam num ambiente
e você diz assim, uau, a fulana chegou. E tem algumas mulheres que entram nos ambientes e você diz assim, uau, a fulana chegou. Que tipo de mulher será que você é? Que tipo de carta você comunica? Sabe, gurias, Jesus, ele não precisa de nós para escrever a sua história. A história de Jesus, né, eu costumo dizer nas minhas mentorias, tem a Lídia que fez a mentoria comigo, as meninas ali, eu costumo falar nas minhas mentorias que nós estamos escrevendo Atos 29. Nós ainda estamos escrevendo a história de Jesus. Mas Jesus não precisa de nós para que a sua história seja escrita. Ele não precisa de nós para que a mensagem seja enviada. Agora, Deus nos convida, Ele nos dá a honra, o privilégio e a responsabilidade de escrever a história dele junto com Ele. Imagina que honra você poder ser chamada por Deus para escrever a história de Jesus com Jesus. É isso que Deus quer fazer com a sua carta viva. E uma vez que você se torna uma carta viva, uma vez que a sua vida promove o nome de Jesus, como foi com Lázaro, como foi com o aleijado, como foi com o adesivo de unha, uma vez que a sua vida promove o nome de Jesus, você se torna então uma carta viva. E aí você traz vida na vida de alguém, através da sua carta. E aí, através daquela pessoa, ela se torna uma carta viva para trazer vida para a vida de alguém. E assim, a história vai continuando, e a história de Cristo vai continuando a existir. Não por causa de nós, apesar de nós, mas também através de nós. Veja bem, não é por causa de você, é através de você e apesar de você. Sem você, a história de Jesus continua sendo escrita. Mas que privilégio poder dizer para o Senhor, Deus, eu digo sim, eu quero continuar escrevendo a tua história. Eu queria que você pensasse por um momento, quem foi a pessoa que foi uma carta viva na sua vida? Quem foi a pessoa, homem, mulher, que falou de Jesus para você pela primeira vez? Quem foi essa pessoa que, ao invés de fazer a fama do seu próprio nome, fez a fama do nome de Jesus na sua vida? Quem foi essa pessoa? Você lembra? Talvez seja o seu pai, a sua mãe, uma amiga que ficava insistindo para você na igreja, alguém que ficava te mandando ou mandando para o seu marido as lives do Jack, não sei. Quem foi essa pessoa que compartilhou de Jesus com você? Você lembra? Bom, essa pessoa foi uma carta viva na sua vida. E é por isso que você está aqui numa sexta-feira à noite ouvindo sobre Jesus. Agora, imagine comigo se essa pessoa tivesse se calado. Se essa pessoa não tivesse dito nada. Se essa pessoa tivesse desconfortável ou se sentindo inconveniente. Eu não vou bater nessa porta porque ela vai pensar que eu sou religiosa. Se essa pessoa simplesmente tivesse dito, eu já recebi a minha salvação, agora eu vou viver na minha bolha. Como que faz? Talvez você não estaria aqui. Agora, que bom que essa pessoa decidiu escrever a história de Cristo junto com Cristo e através dele ou dela, você foi encontrada e depois perdoada e depois transformada e agora você pode ser enviada para que outra pessoa, através de você, conheça Cristo, seja transformada, depois enviada de novo e o ciclo continua até que ele volte. Até que ele volte. Fico imaginando quando você chegar no céu, você chega no céu e alguém vai dizer assim, ei fulana, tá vendo essa multidão de mulheres aqui? E você vai dizer, Deus, eu não conheço nenhuma delas. Tu não conhece, mas deixa eu te falar. Você foi uma carta viva para essa, que foi uma carta viva para essa, que foi uma carta viva para essa, e para essa, e para essa, e para essa. E aí nós temos uma geração inteira de mulheres, uma multidão de mulheres que se tornaram cartas vivas por causa da sua vida.
Isso é construir a fama do nome de Jesus. A fama de Lázaro apontava para Jesus. A fama do aleijado que passou a andar apontava para Jesus. Toda vez que as pessoas pensam em mim, eu quero que elas lembrem de Jesus. E todas as vezes que as pessoas pensarem em você, ela precisa pensar em Jesus. Gurias, se você prospera para que a sua prosperidade aponte para Jesus. Se você cresce ministerialmente, esse crescimento precisa apontar para Jesus. A sua carreira profissional, o seu trabalho, a sua extraordinária vida comum precisa apontar para Jesus. A sua maternidade, o seu casamento, a sua família, o seu núcleo familiar precisa apontar para Jesus. A maneira como você se relaciona com as suas amigas, com as pessoas que você está na volta, isso precisa apontar para Jesus. Os seus dons, os seus talentos, sabe aquilo que você é bom em fazer? O que você faz muito bem? Pense como isso pode apontar para Jesus. A sua história de vida, o seu testemunho, as suas marcas de guerra, aquilo que você passou, não serve só para você contar uma história triste, serve para apontar para Jesus. Outro dia eu fui no retiro de mulheres lá em Miami, e daí eu queria muito ir nesse retiro de mulheres, porque era com Diante do Trono, e eu estava, nossa, eu quero muito ir nesse retiro de mulheres. E aí, a gente estava numa mesa assim, e tinha uma moça junto com a gente, e ela começou a contar a história dela. E ela começou a falar, e falar, e falar, e falar. Eu era filha de cigano, e aí eu fui abusada, aí eu tive 5 vezes câncer, e a minha nora morreu de overdose. Sabe aquela vida que tu pensa assim, Joseph Klimber, vocês lembram de Joseph Klimber? Falava, meu Deus, numa bela manhã de sol. Quem lembra desse vídeo? É velho. Numa bela manhã de sol, tudo que podia acontecer de ruim acontecer com Joseph Klimber. Eu pensei, meu Deus, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu com essa mulher. Mas eu fiquei ouvindo o testemunho dela, porque, pensei, ela vai apontar para Jesus. Não é para isso que o nosso testemunho serve, gente? Ou você conta o seu testemunho para que as pessoas tenham pena de você? Ou você conta o seu testemunho para dizer que você é boa, que você é forte, que você é resiliente, que você é empoderada? Não. Você conta o seu testemunho para dizer, cara, eu estava no fundo do poço. E se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. Eis a diferença em você contar a sua história e você contar o seu testemunho. A sua história aponta para você. O seu testemunho aponta para Jesus e declara a fama do nome de Jesus. E a gente estava na mesa, e eu, como sou muito sanguínea, eu falava para a Tita, eu vou dormir na casa dela. A Tita disse, ai Mari, mas tu parece uma Lady, mas eu sou uma Fiona. É a verdade, só porque eu sou loira, mas não sou assim, não. Minha cunhada está aqui, ela sabe, ela começou a rir quando a Tita falou isso, porque ela sabe que... Eu falei, peraí. E Jesus? Perguntei para ela. E as gurias da mesa ficaram assim. Eu falei, não, porque até agora eu não vi Jesus. Não, ela falou, meu Deus, se não fosse Jesus na minha vida... Mas assim, eu não te contei ainda que eu tive um AVC. Não, gurias, é verdade, ela teve mesmo. E eu falei, cara, eu saí daquela mesa pesada, carregada, angustiada. Você já passou por isso? Você está feliz, você está uhul. E aí você conversa com uma mulher e você sai daquele ambiente pesada. Você pensa, meu Deus. Sabe o que é isso? São mulheres que contam da sua vida para a fama do seu próprio nome. Mas o seu testemunho, ele serve para uma coisa, para a fama de Jesus. Nós fomos criadas para fazer Jesus famoso, gurias. A sua história, tudo que tem a ver com a sua vida, precisa apontar para Jesus. A história é dele, é sobre ele. Nós somos uma isca. Nós somos só uma isca. A sua história, os seus talentos, as suas habilidades, aquilo que você faz de bom, sabe, aquilo que aconteceu na sua vida, o seu testemunho, a sua riqueza. Eu estava esses dias em Recife com uma mulher que ela é a pessoa mais rica que eu conheci na minha vida. E ela dizia, Mari, eu sei que eu sou próspera para fazer Jesus famoso. Vocês entendem a grandeza disso? Tudo, absolutamente tudo. Se você faz unha, que nem as meninas são manicures, aponte para Jesus. Se você é mãe em tempo integral na sua casa, lá, cuidando da sua casa, aponte para Jesus. Não fique reclamando da sua maternidade, reclamando da sua vida como se fosse um peso. Quando eu ganhei o Benjamin, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz?
Parei de seguir todos os Instagrams de maternidade. Sabe por quê? É um monte de mulher reclamando. Então, por que tem filho? A sua vida precisa, tudo na sua vida precisa apontar para Jesus. Jesus, ele é o destino, nós somos somente uma ponte. Jesus é a mensagem, nós somos só o papel de carta. Algumas são moranguinho, outras são ursinhos carinhosos, outras como eu, é um coice de boi, é um pouco mais grossa assim. Mas a fama é de Jesus, não é nossa. Nós somos cartas vivas. E a última história que eu quero contar para vocês, porque eu não vou falar 1h30 como a Tita acha que eu ia falar. Eu faço parte de um ministério, na verdade eu lidero um ministério já tem 11 anos. Que é alguém aqui trabalha com moda, gosta de moda? Ah, tem umas que trabalham com moda. Há 11 anos eu lidero um ministério. Como a Tita falou, eu fui missionária em tempo integral por 8 anos da minha vida, com a Jocum, vocês devem conhecer a Jocum, a maioria, né? E eu morava lá em Los Angeles. E quando a gente se mudou para lá, Deus me deu uma palavra. Ele disse que eu iria influenciar os influenciadores. E aí nós começamos esse ministério. Já existia quando eu cheguei, né? Logo estava começando esse ministério, eu entrei, depois comecei a liderar. Que é um ministério onde nós evangelizamos celebridades e famosos lá em Hollywood. Então, a gente trabalhava com Oscar, Grammy, Semanas de Moda, todas essas premiações de filme, Tapete Vermelho. Teve o Sunday Service do Kanye West, que é o ex-marido da Kim Kardashian. Nós trabalhamos no culto que ele fazia também. Enfim, todos esses desfiles, essas coisas de semana de moda aí, nós trabalhamos. O que a gente faz, basicamente? A gente vai nos desfiles, no Fashion Week, nessas premiações, e nós vamos de forma gratuita. Todo mundo cobra para fazer isso, mas a gente não cobra, a gente vai de graça. E aí, eles querem que a gente esteja lá, né? Porque de graça até injeção na testa, né, gente? Então, eles querem que a gente vá lá. E a gente trabalha de graça, veste as modelos, porque elas são que nem bonecas, assim, elas não se vestem sozinhas, elas ficam paradas assim, a gente precisa ajudar elas a vestir a roupa. E aí, ali, no meio daquele embrolho, a gente começa a falar de Jesus. E a gente começa a pregar sobre Jesus. E a gente começa a evangelizar essas mulheres. E eu poderia aqui ficar horas e horas só contando testemunhos de celebridades, de famosos, de pessoas anônimas que conheceram a Jesus através daquele ministério. É um ministério que a gente não consegue nem mostrar muito nas redes sociais, porque a gente não pode, né, levar os nossos celulares nem nada, mas é um ministério que Deus tem nos dado graça e Deus tem nos dado favor e colocado a gente em muitos lugares. E aí eu lembro que um dia eu tinha decidido. Deu. E aí, naquele ano, eu decidi que eu não queria mais fazer aquele ministério. Eu estava cansada, a gente desprende de muito dinheiro, né, para poder ir lá, porque nós somos todos missionários, então ninguém ganha nada para ir lá, pelo contrário, a gente tem que pagar passagem, hotel, comida, etc. E eu decidi naquele ano que eu ia parar. Eu falei para as meninas, olha, esse vai ser o último ano que a gente vai fazer esse ministério, eu não quero mais. Então, assim, vamos aproveitar, vamos pregar bastante Jesus, porque eu não quero mais fazer isso. E aí, naquele ano, eu conheci uma moça chamada Lili. Ela é lá de São Paulo, de Campinas, ela tem uma marca de pijamas. Eu sou a louca do pijama, né? Não sei vocês, mas eu amo pijama. Pijama e xícara. Eu amo pijama e xícara. Eu tenho coleção de pijama e xícara. E nunca tenho o suficiente, pijama e xícara. Na verdade, pijama e xícara... Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar, tá? Só estou falando uma coisa aleatória. Minha mente vai... Eu sou daquelas que, assim, quando eu vejo que mudou uma estação da minha vida, eu compro um pijama novo e uma xícara nova. É sério. E aí, aquele pijama velho, aquela xícara velha, eu não posso mais usar. Porque me lembra aquela fase já passou. Entendeu? Aí eu fico lá colecionando pijama e xícara. Bom, eu conheci a Lili, que inclusive a Thalita conhece. Ela mandou uns pijamas de Natal para o Jack e para eles. Lembra? Vocês devem ter visto eles com pijama de Natal. Era essa moça. Enfim, aí a Lili foi na semana de moda e falou, olha, eu preciso contar um testemunho para vocês. E aí, um ano antes dela começar a contar o testemunho, o Espírito Santo me disse o seguinte, olha,
Esse ano, a gente vai falar somente uma frase para todas as modelos que a gente conhecer. A única frase que o Espírito Santo mandou que a gente falasse era: você é filha amada de Deus. E eu pensei, Deus, toda essa energia, todo esse dinheiro, toda essa logística para falar uma frase. Você é filha amada de Deus. Tudo bem. Essa é a ordem que eu dei para as meninas. Olha, você tem que falar, você é filha amada de Deus. Aí a Rebeca, que é uma amiga minha lá de Brasília, ela é muito engraçada, porque ela não tem nada a ver com moda. Ela é toda nerd, assim, ela gosta dos Avengers e tal. E ela usa óculos, assim, ela é toda assim. Sabe aquela personagem do Scooby-Doo, que é a Ruivinha, que caminha assim e mexe no óculos? Assim é essa Rebeca, minha amiga. Mas ela é uma missionária, ela vai para evangelizar. E aí a Rebeca pegou, coincidentemente, uma modelo brasileira. E aí falou para a modelo brasileira: olha, eu sei que parece estranho, mas Deus mandou te dizer, com óculos, ela cai, ela fica levantando óculos, você é filha amada de Deus. E a modelo ficou assim. E virou. E ela: Mari, é o seguinte, eu falei, mas acho que ela não gostou muito. Falei, não faz mal, a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, né? Depois de muito tempo você o verá. Então, a gente lançou o pão. Um ano depois, eu conheci a Lili, essa moça. E aí a Lili me disse, olha, eu preciso contar um testemunho para vocês. Eu estava no hospital. A igreja dela tem aquele ministério que vai nos leitos dos hospitais, sabe? Para orar pelas pessoas. E aí ela estava no leito de um hospital, orando, e ela conheceu uma moça muito bonita, estava com câncer. Era uma moça muito bonita. E ela disse que foi orar por essa moça, e falou, me conta a tua história. E ela disse, olha, eu sou modelo, eu morava em Nova York, mas quando eu descobri que eu estava com câncer, a minha agência disse que eu tinha que voltar para o Brasil, que eles não eram babá de gente doente, eu tive que voltar para o Brasil. E eu era crente, me desviei, eu estava desviada, porque esse mundo de modelos e celebridades, ele é muito uma tentação, né? Ela estava desviada. E aí ela disse que ela ficou doente no ápice da carreira dela, começou a descobrir o câncer, e aí ela conta que ela foi orar, tomando banho. E ela disse assim, Deus, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Mas se o Senhor realmente me ama, me mostra. Fala que eu ainda sou tua filha. Fala que o Senhor me ama. E aí ela foi para o último desfile dela. E ela chegou no último desfile dela, arrasada, destruída. Ela foi expulsa da agência, ela estava com câncer, era o último desfile dela. E no meio daquele caos da vida dela, ela encontra a Rebeca. Com óculos ali, a Rebeca disse, você é filha amada de Deus. Era tudo o que ela precisava ouvir. A Lili falou, eu sei quem são essas gurias. Não é um monte de brasileira, não tem uma loira junto. É a Mari, só pode ser a Mari. É a equipe da Mari. Só que a Lili não me conhecia pessoalmente. Ela foi para Nova York, ela se cadastrou lá para fazer parte do ministério, foi com a gente lá. E ela disse para mim, Mari, aquela mulher voltou para Jesus por causa daquela palavra. Ela morreu. Aquela modelo morreu. Dias depois. Ali ele falou, Mari, não pare. Não pare o que você está fazendo. Você é uma carta viva. Vocês são cartas vivas. A moda é só uma desculpa. A moda é só uma isca. As semanas de moda são só uma ferramenta. A história não é da moda. A história é de Jesus. A fama que vocês promovem no mundo dos famosos é a fama de Jesus. Vocês não falam da fama de vocês não falam da fama de mais ninguém. Vocês falam da fama de Jesus. Nenhum famoso lá é mais importante do que a fama de Jesus. E é por isso que nós continuamos, nós prosseguimos. Porque não é sobre o nosso ministério, sobre a moda, sobre o que a gente faz. É sobre a fama do nome de Jesus.
A Paris Hilton, um dia eu trabalhei com ela em Nova York, em Los Angeles, depois trabalhei com ela em Nova York. Quando ela me viu, ela olhou assim e falou: você vai orar por mim de novo? Você só ora por mim toda vez que você me vê? Falei: pois é, coincidentemente, toda vez eu estou contigo, né? E ela chama a gente de Girls Who Pray, as meninas que oram. A nossa fama é a fama de Jesus. Sabe por quê? Porque nós decidimos ser cartas vivas. As nossas cartas não falam de nós. As nossas cartas falam dele. Não é sobre Lázaro, é sobre Jesus. Não é sobre um mendigo aleijado que voltou a caminhar. É sobre Jesus. Não é sobre a Mari, é sobre Jesus. Não é sobre a moda, é sobre Jesus. Não é sobre a vintage, é sobre Jesus. Não é sobre o Jack, é sobre Jesus. Eu tenho orado para que Deus levante essa igreja. E levante, eu falo isso sempre, que o nome do Jack fique famoso. Sabe por quê? Porque ele carrega o nome de Jesus. Antigamente as pessoas diziam: eu não quero esses influencers, esses blogueirinhos. Seja você uma influência. Você carrega Jesus. Você carrega o nome de Jesus. Quanto mais pessoas te conhecerem, mais pessoas vão conhecer de Jesus. Quanto maior for a sua influência, maior vai ser a influência do nome de Jesus. E aí o evangelho vai se expandindo, porque a história não é nossa. Nós somos coadjuvantes na história de Jesus. E o protagonista é Jesus. E é por isso que eu quero convidar você. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero que a gente faça 2 exercícios hoje. O primeiro exercício, eu quero agradecer. Nos Estados Unidos, ontem, foi o Dia de Ação de Graças. Vocês estiveram aqui, eu acho, né? É um feriado muito bonito. Os brasileiros adoram copiar os americanos, mas o feriado mais bonito os brasileiros não copiam, né? Copiam o Halloween e tal, mas não copiam. E eu queria dar graças hoje, junto com vocês, por aquelas pessoas que foram a carta viva na sua vida. Sabe aquela mulher, aquele homem que foi uma carta viva na sua vida? Você lembra dele ou dela? Ele está aqui? Essa pessoa está aqui? Se essa pessoa estiver aqui, vá perto dela. Ore junto com ela. Diga para ela, foi por causa... Já vi 2 se abraçando lá no cantinho. Olha lá, tem mais 2 lá, ó. Quem mais? Ali tem mais 2 cartas. Lá atrás tem mais cartas. Estou toda arrepiada. Abrace a sua carta viva e diga: amiga, é por causa de você. Aliás, não é por causa de você, é através de você. Por causa da sua vida, você foi a minha carta viva. Eu quero que você louve a Deus. Honre essa pessoa que não se calou, que insistiu na sua vida. E por causa dessa carta viva, você conheceu a mensagem do Evangelho. Aleluia. E agora eu quero que, se a sua carta viva não está aqui hoje, por favor, no fim desse culto, mande uma mensagem para ela ou para ele. Diga obrigado por ser uma carta viva. Sabe, gurias, uma das pessoas que foi uma carta viva na minha vida, um grande amigo, hoje está desviado. Olha que triste. A vida dele apontou Jesus para a minha vida e a carta dele se perdeu. Eu quero que você, no final desse culto, mande uma mensagem, um áudio, ou ore por essa pessoa que foi uma carta viva na sua vida, amém? E agora eu quero que você ore junto comigo e diga: Senhor, eu quero ser uma carta viva. Eu quero que a minha vida aponte para Ti. Eu quero que a fama do meu nome seja a fama do Senhor. Eu quero que através de mim muitas mulheres sejam encontradas pelo Senhor. Eu quero ser uma carta viva. Eu quero fazer Jesus famoso. Eu quero chegar no céu um dia. Eu quero que as pessoas digam. Eu quero que Jesus olhe para mim, me pegue pela mão e diga: Mari, tá vendo essa multidão? Você foi uma carta viva. Deus, eu não conheço essas mulheres. É porque você foi uma carta viva para essa, que foi uma carta viva para essa, que foi uma carta viva para essa. E assim o Evangelho se expande. Amém?
Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chama, nos convida, Pai, a ser parte da tua história. Deus, não é sobre nós, é através de nós, para a fama do teu nome, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor use as mulheres dessa igreja como cartas vivas para os seus maridos que não conhecem o Senhor, para os seus pais que não conhecem o Senhor, para as suas amigas que estão desviadas, para todos os perdidos, Pai. Não nos deixe entrar no nosso mundo, na nossa bolha e pensar que é tudo sobre nós. Não é sobre nós, Pai, é sobre o Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, Senhor. Fala através de nós. Nós estamos aqui, Deus, como papéis de carta para que o Senhor escreva em nós e que a tua mensagem siga sendo levada para muitas pessoas, Pai. Assim como um dia alguém foi uma carta viva para nós, que nós sejamos também uma carta viva para outros e que a nossa vida, a nossa história, Deus, as nossas ações, tudo que a gente faz, toda a energia que a gente tem na vida, absolutamente tudo em relação a nós, Pai. Fale da fama do teu nome, Senhor. É tudo sobre o Senhor. É por tua causa, Deus. Por ti, para ti, são todas as coisas, Senhor. Que o Senhor nos use como cartas vivas para a glória do teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gurias? Diga amém bem alto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não esqueça de mandar uma mensagem para a mulher que foi a sua, ou homem que foi a sua carta viva. Amém? Antes de você sentar, fique de pé aí para você não dormir, né? Eu queria pedir para o pessoal lá colocar umas imagens aí que eu pedi para eles colocarem no telão. Há pouco mais de um mês, eu lancei o Instituto Transformadas, que é um instituto para treinar mulheres para que elas se tornem cartas vivas. Então, nós temos dentro do Instituto Transformadas a mentoria Transformadas. Era uma mentoria que eu ministrava, há muitos anos ministrei. A gente tem várias alunas aqui, a Lídia é uma delas, a Lu, a Gabi, a gente tem algumas alunas aqui. E no ano passado, o Senhor me disse que eu deveria dar esse filho, né? Então, a partir desse ano, a mentoria que antes era cobrada, o Espírito Santo me disse que a mentoria deveria ser como um pólen. Sabe o pólen que a borboleta solta? Né? Uma borboletinha, ela solta um pozinho, bem pequenininho, ninguém vê. Mas esse pólen de uma borboletinha só é capaz de espalhar, é capaz de florescer um jardim inteiro. E o Espírito Santo me disse, é a hora da mentoria ser como um pólen na vida de muitas mulheres. E aí eu renunciei todo e qualquer ganho financeiro para que essa mentoria fosse gratuita. E aí nós montamos o Instituto Transformadas. Hoje nós damos aulas em vários lugares. Nós estamos agora na África, no sertão, aqui no sul, nos presídios. Tem mulheres de todos os lugares fazendo a mentoria. Mas tem muitas mulheres que não tem como fazer mentoria de forma presencial. Então, nós teremos uma turma online, que começa no dia 24 de janeiro, é gratuito. Você entra no site, compra o seu kit, a única coisa que você vai comprar é o seu kit, que vem livro, apostila, bolsa, mas é bem baratinho, tá? A mentoria em si, ela é de graça, são 7 semanas, onde você vai aprender sobre como ouvir a voz de Deus, identidade, propósito, legado, impacto, e assim a gente vai fazendo uma construção inteira para que você se torne uma carta viva. Se você quiser, é só você se cadastrar lá no site, institutotransformados.com, botar seu site. No dia 24 tem a primeira aula e a gente pode se encontrar lá. Depois que você faz a mentoria, você pode se tornar uma mentora. E você pode aprender como ensinar esse conteúdo e, quem sabe, ministrar esse mesmo conteúdo para outras mulheres também. Nós temos 2 mentoras aqui, que é a Lide e a Luana, que já fizeram uma formação e que também estão aptas agora para ensinar outras mulheres. Eu tive uma aluna que disse assim, Mari, eu não quero ensinar mulheres na minha igreja. A minha igreja é uma igreja grande, tem tantos eventos de mulheres. Ela falou, mas ela teve um parente muito próximo da vida dela que foi preso há uns anos atrás. E ela teve que ir na prisão visitar ele. E aí ela disse, Mari, eu sinto que o Senhor está me chamando a ministrar
a mentoria dentro do presídio, lá em Fortaleza. E ela vai começar a ministrar agora lá. Eu tenho outra aluna que mora na Zambésia, na África, e ela disse, Mari, eu sinto que o Senhor está me chamando a ministrar essa mentoria para as adolescentes aqui da Zambésia. E ela está ministrando também. Então, você pode fazer a mentoria, ser só uma aluna, ou no futuro ser uma mentora também. Amém? É só vocês entrarem lá. Tem o meu Instagram pessoal ali, que é o @maricine, e o Instagram também do Instituto Transformados. Então é isso, gurias. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Eu vou estar ali no final, atrás, vendendo os meus 2 livros. O primeiro livro é o livro Cartas para Minha Filha. São cartas de Deus para nós. Nós somos as filhas. E o segundo livro é o livro, então, Cartas Vivas, que fala muito daquilo que a gente falou hoje à noite. Uma vez que você recebe cartas de Deus, que você se sente amada por Deus, você se torna uma carta viva para que outras mulheres também recebam cartas de Deus. Você pode comprar os 2 livros, se você quiser abençoar o meu ministério, mas você pode comprar um só também. Tem Pix, tem cartão, tem, enfim, todas as coisas, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que a gente ainda possa caminhar muito juntas. Amém? Amém. Deus abençoe, gurias.